as suas maravilhas. Piedoso e misericordioso é o Senhor nosso Deus. Amém? Feche teus olhos nessa noite. Agradeço o Criador da tua vida por tão grandiosa obra ter feito você, aleluia, para o louvor da sua glória. Amém? Deus, obrigado pelo privilégio, a honra, a oportunidade, Senhor, de estarmos uma vez mais, um domingo mais na tua casa, na tua presença, para adorar e glorificar o teu santo e glorioso nome, majestoso, tremendo, Deus forte, poderoso, general de guerra, forte na batalha, é o Senhor, seu nome, Jeová Jireh. Aonde a terra estremece, os mares e ventos ouvem a tua voz, a tua ordem, eles se calam diante da tua voz. Benevolência vem de ti, misericórdia, aleluia, vai acompanhar aqueles que seguem e servem ao Senhor. Adorado e glorificado és tu para todos sempre. Contemplamos as lindas obras das tuas mãos, contemplamos, meu Pai, cada irmão, cada vida que veio aqui essa noite para adorar o teu nome, porque é obra tua, Senhor. E nós adoramos ao Senhor por fazermos parte desse projeto, parte desse propósito do Senhor, de nos criar para o louvor do teu nome, para o louvor da tua glória. Adorado e glorificado seja o Senhor neste lugar. Adorado e glorificado seja o Senhor lá na nossa casa. Adorado e glorificado seja o Senhor em nossas vidas. Que as pessoas venham achar em nós adoradores que adorem ao Senhor. E sintam eles vontade, meu Pai, sintam eles necessidade também de buscar tão grandioso Deus como o Senhor é. Porque a fonte de águas vivas, ele flui aqui neste lugar. As fontes de águas vivas do trono da glória do nosso Deus flui aqui esta noite na casa. Que venhamos alabaço de Canturamanai, Exeremanto e de Canturamanássia. Aleluia, Senhor, nos deixar, Pai, ser cheios da graça, da autoridade, do poder do Senhor. Que seja o teu povo renovado, aleluia, cheio, porque é um povo, meu Pai, aliançado com os céus. Aleluia, um povo aliançado com o Senhor. Alamando de Canturamanai, como está na tua palavra, em Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, tu já era Deus e Senhor. Não há nada e ninguém que possa escapar das tuas potentes mãos. Operando o Senhor, alamando de Canturamanai, quem impedirá? Aleluia. Não há nada e ninguém que possa impedir o teu agir. E não há homem que possa esconder dos olhos do Senhor. Aleluia, misericórdia vem de ti. Que a tua graça seja derramada nos quatro cantos deste lugar. E teu povo venha ser cheio e renovado de ti essa noite, em nome de Jesus. Só quem veio adorar o Senhor, glorifique com as palmas. Só quem veio exaltar os reis, exalte o nome do Senhor, porque Ele é bendito na casa, Ele é bendito neste lugar. Aleluia. Adorado e glorificado é o Senhor nosso Deus, porque Ele é grandioso. Amém, igreja? Aleluia. Adorado é o Senhor. Obrigado, Jesus, por estarmos na casa e na tua presença. Aleluia. A mão de Deus nos trouxe aqui essa noite. Foi a mão de Deus que cuidou de mim e de você, tem cuidado todos os dias. Amém? Aleluia. Se permita ser cheio da graça deste Deus, porque as mãos dele têm guardado você, a tua casa, o teu lar, a tua vida. A mão dele tem estado contigo dia após dia. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito.
coração, Ele é conosco, amém? Aleluia. Sempre foi ser a mão de Deus que vai nos guiar, nos direcionar, amém, igreja? É só darmos lugar ao Senhor, termos fé e confiança que Ele vai nos direcionar no caminho certo. Aleluia. Mas é nós que temos que colocar diante do Senhor aquilo que nós precisamos receber dEle, colocar a nossa confiança no Senhor, por todo tempo, a todo momento, porque em todo tempo Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado do seu povo, da sua igreja. Obrigada, Senhor. Estão em tuas mãos, está tudo nas mãos dele. Não vou desistir e nem desanimar. Eu sei que a vitória vem, não parará. Quem confia no Senhor espera. Quem confia no Senhor acredita. Minha perseverança, minha fé e confiança estão em tuas mãos. Coloca nas mãos do Senhor. Não vou desistir e nem desanimar. Eu sei que a vitória vem, não tardará. É só confiar no Senhor. Quem confia no Senhor espera. Quando você esperar no Senhor, quem confia no Senhor acredita. Tua vida vai mudar. As palmas assim, igreja. Lodelar ficou pra trás, humilhação jamais. Desistir jamais. Acredite no Senhor, que mais Ele fará. Obrigada, Senhor. Tua vida vai mudar. Você crê? Lodelar ficou pra trás, não desista. Desistir jamais. Acredite no Senhor e o mais Ele fará por você. Obrigada, Senhor, pelo cuidado com as nossas vidas, Jesus. Obrigada, Deus. Quem confia no Senhor espera tranquilidade na tua vida. Quem confia no Senhor acredita. Tua vida vai mudar. Lodelar ficou pra trás. Desistir jamais. Acredite no Senhor e o mais Ele fará. Cante bem alto, igreja, vai. Tua vida vai mudar. Porque se Deus quer, Lodelar ficou pra trás. É um tempo novo na nossa vida. Desistir jamais. Acredite no Senhor, que mais Ele fará por você. E o mais Ele fará por todos vocês, sua casa, sua família. Glória a Deus, admiração e esquecimento. Mas o Senhor já nos tirou de lá, amém, igreja? Somos notáveis para o Senhor, porque Ele nos tirou de uma terra de esquecimento, de um lamaçal, Ele nos tirou e nos trouxe, para a sua presença, amém? Porque
porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, miseráveis pecadores que somos. A graça dele tem estado conosco dia após dia. Amém? Bendito e adorado ao Senhor, porque Ele nos ama e tem cuidado de mim e de você. Quero dizer algo para você que tudo que está acontecendo é no tempo de Deus. E aquilo que não aconteceu ainda, vindo da parte do Senhor, vai acontecer. Amém? É só esperar o tempo de Deus, o tempo da promessa do Senhor se cumprir na minha e na tua vida. Para Marta e para Maria, o tempo de Jesus está na casa, mas para Deus não. O tempo era dele, para Cristo ser glorificado na morte de Lázaro. Amém, igreja? Vamos lá. Marta e Maria mandaram recado, dizem para Jesus: Lázaro adoeceu, o teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente
Senhor, aleluia, está na casa, amém? Louvado seja dado o nome do Senhor. Nós temos uma oportunidade. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém?
Filho de Jesus. Eita glória, aleluia. Música linda. Louvado é o nome do Senhor, né, igreja? Música linda demais. Aleluia. Adorado ao Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, né, igreja? Em nome de Jesus, porque vai haver festa no céu. Porque você vai adorar Jesus essa noite, né? Estar na casa do Senhor, pra gente é uma honra. Eu amo estar na casa do Senhor. Não abro mão estar na casa do Senhor. Mas é o que acontece hoje, eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Eu creio que os irmãos também são assim, né, igreja? Amém. Já que de qualquer lugar, seja festa, seja o que for, para estar aqui na casa de Deus, adorando a Ele, né? Aleluia. Porque bendito é o Senhor das nossas vidas. Nas palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Estou sem óculos, viu, igreja? Estou sem óculos, calma. Glória a Deus. Vai haver festa no céu. E vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O novo começar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Vai haver festa no céu. E vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O novo começar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Muitos crentes vão subir sem deixar explicação. Carros vão desgovernar e perder a direção. A igreja de Jesus, ninguém mais vai encontrar. Foi a nunca dada aqui, já está com Jeová. Quem vai vencer, a igreja? Vai haver festa nos céus e vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo começar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Igreja, fique ligada. Jesus Cristo vem aí. Fique como as prudentes, preparadas para subir. As provações deste mundo não se dá para comparar com aquelas maravilhas e a glória que tem lá. Quem crê, adore. Vai haver festa nos céus e vai ter anjos voando. A igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo começar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Eita, glória a Deus. Se prepare, igreja. Vai chegar aquele crente que você vai receber a sua noiva. Vamos encontrar com o nosso Senhor. Eita, glória. Essa igreja vai haver. Sua igreja, vai. Mais alto, vai. Naquele grande banquete. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Vai haver festa no céu. Toda igreja. E vai ter anjos voando, glória. A igreja de Jesus vai entrar glorificando naquele grande banquete. O noivo começar. Se prepare, meu irmão, pra com Jesus se encontrar. Eita glória, quem pode glorificar as palmas? Aleluia, vamos receber nosso pastor, vamos mostrar Jesus, né? E vai adorar o Senhor também. Aleluia, glória a Deus. A paz seja convosco, igreja. Quantos estão alegres nessa noite aí? Levanta a mão bem alto e diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga assim: o Senhor é o Deus da minha vida. Diga assim: o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Deus é bom demais. Que bênção essa canção que nós acabamos de cantar aí, ó. Não está falando que
só Jesus, Ele te ama e tudo mais, não. Está falando que quando a gente for entrar nos céus, lá vai ter uma festa te esperando. Entende isso? Diga assim, vai ter uma festa no céu para mim. Fala para teu irmão, vai ter uma festa no céu para te esperar. É isso aí, irmão. A gente tem que esperar por esse momento, que Jesus está voltando. Amém? Vamos receber a missionária Catarina, ela vai trazer a mensagem dos céus para nossas vidas hoje, amém? Receba ela com palmas para Jesus essa noite. Pai seja convosco, amém? Amém. Boa noite a todos. Vamos, sem enrolações, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 28. Glória a Deus, aleluia. Juízes 16, 28. Aleluia, Jesus. Amém? Diz assim, versículo 28. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, peço que lembre de mim. Por favor, dai-me força só mais esta vez. Deixa que eu de uma vez só me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou duas colunas no meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra. Jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida inteira. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, nesse momento, eu coloco a minha vida em tuas mãos, eu coloco a vida de cada um aqui em tuas mãos, e peço que o Senhor fale em nossos corações essa noite, Pai. Que o Senhor nos prepare para receber essa palavra, que também serve de alimento para mim, e que possamos sair daqui, Pai, abastecidos, porque só a tua palavra nos preenche por completo. E desde já nós te agradecemos. Amém, Jesus. Podem se assentar. Glória a Deus, Aleluia. Vamos lá. Essa história é uma história que talvez a maioria, talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Mas cada pessoa ela aborda de uma forma diferente. Porque são vários detalhes que mudam todo o enredo da história. E eu quero começar essa história quando eu estava lendo essa história, me veio muito na minha mente sobre propósito, né? Porque Sansão, ele já nasceu com um propósito, assim como você. Eu quero que você diga assim: o meu propósito está muito baixo, gente. O meu propósito ainda está vivo. O meu propósito ainda está de pé. Aleluia. Então, me veio muito forte na mente essa questão do propósito. E quando eu fui pesquisar o que é propósito, ele é a mesma coisa do que um objetivo. É você nascer com o objetivo de fazer alguma coisa. A vida, ela é movida a objetivos. Imagina uma pessoa viver sem objetivo nenhum na vida. Quando eu digo objetivo, são várias coisas, até coisas do dia a dia. Por exemplo, semana que vem eu vou comprar um carro. Na outra semana, no outro mês, eu vou tentar pegar minhas economias e comprar um armário para minha casa, por exemplo. Então, a vida é feita de objetivos. Então, quem não tem objetivo na vida, tem uma vida fracassada. Isso está relacionado ao número de pessoas depressivas. Se você fizer uma pesquisa, você vai observar que o número de pessoas depressivas é maior nos países mais ricos. Mas por quê? Porque a pessoa, ela já alcançou o ápice do dinheiro e ela pode comprar o que ela quiser na hora que ela quiser. Então, muitas pessoas desenvolvem problemas por conta disso.
sei qual o caminho que você está percorrendo, quem sabe é só você e Deus, mas a pergunta que fica essa noite: você está fazendo alguma coisa para o seu propósito vir em evidência? Então, o que aconteceu com Sansão é que Sansão já nasceu debaixo de um propósito. Essa história do nascimento de Sansão lembra um pouco a história de Samuel, só que a diferença é que Ana fez um voto com Deus para ter Samuel. E a mãe de Sansão, ela foi informada que ela ia gerar um voto. Alguém para poder salvar os israelitas contra os filisteus. Isso é uma briga muito antiga, não sei se você se recorda, mas Davi ele lutou contra o filisteu, que era Golias. Então, são brigas muito, muito antigas, então que eram muito antes disso. Então, naquela época, os filisteus estavam dominando aquela região que os israelitas estavam. E o que nasceu? Nasceu Sansão, com o propósito de livrar os filisteus, os israelitas, das mãos dos filisteus. Só que todo propósito requer muito cuidado, porque você está carregando algo que Deus te deu, algo que qualquer passo fora do lugar é uma responsabilidade muito grande carregar um propósito. Então a mãe de Sansão recebeu a instrução, só que ela recebeu uma instrução diferente. Tinha algumas coisas que ela não poderia fazer até gerar Sansão. Ela não poderia beber, ela não poderia comer alimentos que viessem de uva. Algumas coisas ela não podia comer. Então ela teve Sansão. E o que eu tive de conclusão sobre isso? Ela era estéril. Ela teve um milagre, mas porque ela obedeceu a Deus. Ela conseguiu concluir o milagre, que foi ter Sansão, porque só dela ter de ser estéril e ter um filho já é um milagre. Então, ela abriu mão de muitas coisas, porque ela teve que obedecer. Então, enquanto você não abrir mão de algumas coisas, o seu milagre não vai vir. Deus está esperando você se posicionar, se preparar para aí o milagre chegar. Mas não existe preparação sem obediência. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não sei se você está preparado para abrir mão de alguma coisa. Ela abriu mão de coisas. Ela e o esposo abriram mão de algumas coisas e tiveram um milagre. Então Sansão nasce com uma coisa diferente no coração. Em alguns lugares aqui nesse texto deixa bem claro que ele tinha o Espírito do Senhor dentro dele. Ele sabia que o Espírito do Senhor estava dirigindo a vida dele. Que nessa noite você tenha consciência que o Espírito do Senhor está dirigindo a sua vida. Amém, Senhor. Ele está te conduzindo. Se você fala: Senhor, me coloque nos teus caminhos, me conduza no caminho que o Senhor quiser, é porque você está dando abertura para Deus levar a sua vida, conduzir. Levar não, Ele não leva, levar de qualquer jeito, conduzir a sua vida. Então esteja preparado, preparada. Então ele tem isso no coração. Só que chega um momento, quando a gente tem algo nas mãos, muitas vezes a gente despreza. Você tem um casamento, um bom esposo, uma boa esposa, e às vezes você, só porque você tem, você relaxa. E tudo que você despreza, você perde. O que Sansão começou a fazer? Um tempo depois, ele se torna juiz. Em algumas bíblias vai estar que ele se tornou governador, mas a palavra correta mesmo é juiz. Então, mais importante do povo naquela época. Só que por ter tudo nas mãos, o que ele faz? Ele começa a desprezar algumas coisas. O que ele tinha de diferente? Ele tinha um diferencial. Ele tinha a força. Mas não era qualquer força, não. É a força desses filmes que você assiste aí de ficção científica,
você vê aquele povo arrancando aquelas coisas, matando leão com a mão, umas coisas assim bem diferentes. Então ele tinha força. Ele tinha força porque ele seguia de um propósito. Ele seguia o propósito que Deus tinha para a vida dele. Você também tem um diferencial. O dele era a força, o seu eu não sei. Quem sabe é você. Você tem colocado em evidência o seu diferencial? É pregar a palavra aqui na igreja, é pregar lá na rua evangelizando, é louvando para o Senhor, porque Deus não nos chamou para ficar no banco da igreja. Deus nos chamou para fazer coisas extraordinárias. Deus nos chamou não para que a gente viesse para a igreja dormir, sentar e dormir. Só a palavra não está legal, não está do jeito que eu gosto de escutar, eu vou tirar um cochilo aqui. Não, Ele não chamou para isso aqui não. Isso aqui é muito mais sério do que a gente imagina. Isso aqui prepara a gente para o mundo lá fora. Não é o mundo que prepara a gente para estar aqui dentro, não. Aqui é a escola que prepara a gente para encarar o mundo lá fora. Aqui é a escola que prepara a gente para como a gente vai se comportar lá fora. Ó, Ana Lúcia está no trabalho, bicho, Ana não mexe com ela não. Não prejudica ela não, porque ela é de fé. Então, ela exercita a fé dela nos momentos difíceis e principalmente aqui, recebendo a palavra do Senhor, os louvores. Então, tudo sobe para o trono do Senhor. Então ela está exercitando a fé dela. E quando ela chega no lugar, ela é uma pessoa diferente, assim como cada um de vocês. São pessoas que chegam no lugar, ao exemplo de Deus. Sansão era desse jeito. As pessoas olhavam para ele e falavam, mas de onde eu vou tirar essa força? Os inimigos dele, que eram a maioria naquela época, na região que eles estavam, falavam, de onde é que esse homem, como é que esse homem consegue matar tanto inimigo assim? A força vinha do Senhor. Deus essa noite está te dando forças para enfrentar o inimigo. Deus essa noite está te dando forças para você lutar contra quem tenta te prejudicar. Essa noite Ele está liberando, capacitando você para ter palavras certas na hora certa, para não dar brecha para o inimigo. Sansão começa a zombar. Ele faz chacota, ele brinca com o que ele tem, esquecendo ele que o que ele tem veio dos céus. É muito sério que a gente carrega. Muito sério que as pessoas estão fazendo hoje. Dá pra gente ter mais ou menos uma noção. Não sei se vocês acompanham, porque eu acho que a maioria acompanham o Instagram, o TikTok, essas redes sociais. E as pessoas de uns meses pra cá, elas começaram a zombar demais os crentes. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. É muita zombaria com os crentes. Só que o problema não é nem o ímpio fazer isso, não. O problema é você que está sentado aqui fazer isso. Porque você está tendo conhecimento da palavra. Você sabe que é zombar de uma coisa de Deus. E quem está lá fora não tem o conhecimento que você tem. Então Deus ele está olhando tudo isso. E isso entristece o coração do Senhor. O Espírito Santo ele se entristece com essas reações que nós temos às vezes. Até de olhar um vídeo engraçado aqui da palavra de Deus e rir. Sansão ele fazia isso. Aqui deixa claro que muitas vezes ele se juntava e ele zombava do que ele tinha. Então ele conhece uma mulher e se casa. E o engraçado é que quando você começa a ler a história, você pensa que ele se casa, que ele aqui fala que ele se casou com uma mulher. Só que não foi Dalila não, a primeira. Foi uma mulher do povo filisteu, do povo inimigo. Ele se casa, não dá certo. Depois ele tenta novamente um romance com outra mulher que se chama Dalila. E ela vai se aproximando dele de um jeito diferente. Porque na verdade ela estava interessada no dinheiro que os filisteus iam pagar para ela poder descobrir o segredo
depois de muitas tentativas, a minha força está aqui, ó. Porque Deus, Ele te dá algo, mas Ele dá algo que tem em você. Um dom, você que carrega. Se você tem o dom de cantar, você tem sua voz. Então você carrega o dom. O dom que ele tinha, o propósito que ele estava cumprindo, estava aqui. Só que não era, aparentemente era só um cabelo. Mas por trás daquele cabelo, tinha algo diferente que vinha dos céus. Assim como você tem algo diferente do Senhor em você. Amém, Senhor. Pode ser 1, 2, 3, 4, 10 coisas, mas você tem algo diferente. Você tem uma marca do Senhor em você. Assim como Sansão tinha nos cabelos, ele tinha uma marca registrada do Senhor nele. E quando ela descobre aquele segredo, o que ela faz? Imediatamente ela arma o plano, corta os cabelos dele enquanto ele dorme e chama quem? Os filisteus. Ela chama logo os governadores dos filisteus. Quando ela chama que ele vai se movimentar, ele fala: não, como sempre, eu tenho uma força, né? Quando ele vai se movimentar, que ele faz isso aqui, ele não tem mais a força. Porque ele quebrou um voto. Foi um voto que veio, foi um voto diferente. Não foi um voto que veio aqui na terra, foi um voto que veio dos céus. Meu Deus. Foi um voto que veio do alto, não foi um voto que a gente faz aqui, não. Que nem Ana fez com Samuel. Não foi um voto aqui, eu vou combinar aqui um voto com o Senhor, não. Foi um voto que veio dos céus. Foi algo diferente. Tem muita gente aqui que tem voto vindo do céu. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Mas talvez você não está cumprindo o voto. Sansão, ele se distraiu no caminho. Com a beleza daquela mulher, ele se distraiu. Porque o pensamento dele não estava mais firmado no céu, não estava mais firmado no seu voto, no seu compromisso. O pensamento dele estava firmado na terra, passou a ficar firmado na terra. Então ele só enxergava isso aqui, ele não olhava para cima. Então quando ele se movimenta para fazer um gesto de luta, ele já não tem mais força. O que os filisteus fazem com ele? Os filisteus furam os olhos dele. Tem lugar que fala, tem Bíblia que fala que arrancam os olhos dele. Tem Bíblia que fala que furam os olhos dele, mas dá no mesmo, ele não vai enxergando. E quando os filisteus fazem aquilo me lembra sobre uma cegueira espiritual. Que muita gente vem carregando há muito tempo, achando que está sentado aqui, está tudo bem, mas não está. Não está tudo bem, você sabe que não está. Que é aquele tá indo, né? Fui livrada aqui de uma doença, mas deve ser coincidência. Não é coincidência, é Deus. Aleluia, Deus. Ou você acredita que tudo é uma coincidência, ou você acredita que tudo foi Deus que fez na sua vida. É verdade, Senhor. Então ele é levado, humilhado. Ele é carregado pelos outros, rastejando. Ele já não enxergava mais. E uma das coisas mais importantes da vida de uma pessoa é enxergar. É você enxergar. Imagina se você não enxerga. Para você estar aqui, você depender de outra pessoa para te carregar. Estou vendo irmã Maria colocando o colinho ali, acho que ela lembrou agora que eu falei. Então, ela está enxergando muito bem. Então, uma das coisas mais importantes da vida é a pessoa enxergar. E ele foi levado, ele foi carregado pelos outros. E sabe onde ele foi parar? Ele foi parar numa prisão. E dessas histórias aqui na Bíblia que tem prisões, o engraçado dessas histórias que tem prisões é que as pessoas usam as prisões
sozinho, só você e Deus, você faz. Você é um pensamento, às vezes você deseja mal para uma pessoa, é uma fofoca, mas você faz, e você sabe que você está pecando. Sansão, ele só foi onde ele foi parar na prisão. E o que eu acho mais bonito dessa história, porque assim, na Bíblia, de certa forma, é um manual para você ver quem você quer se parecer ou quem você não quer ser de jeito nenhum. Então, quando você olha para essa história de Sansão, no começo, quando eu estava lendo, eu pensei que essa história dele um exemplo de como não ser assim. Só que o mais bonito é o final. Ele é resgatado pelo Senhor. Ele mesmo quer se redimir com o Senhor. Na prisão é o momento de reflexão dele. Então não espere chegar na prisão para você refletir tudo que você tem. Não espere se afundar nas dívidas para você ver que sua vida financeira é organizada. Não espere que seu casamento termine para você ver a pessoa de valor que você tinha no lado. Não espere se casar com uma pessoa para depois você ver que sua pai estava na sua solteirice. Ou que estava em outra pessoa, não sei, que você dispensou. E passar naquele período, ele diz assim, claro que as pessoas queriam zombar dele, porque não bastava ele estar preso. As pessoas queriam humilhar ele. Imagina um homem que tem uma força de matar várias pessoas ao mesmo tempo. E esse mesmo homem estava atado agora, que ele não podia fazer nada. Mesmo se ele tivesse força, naquele momento ali, ele não estava enxergando como é que ele ia fazer alguma coisa contra alguém se ele nem estava vendo as pessoas. Nem estava vendo onde ele pisava. Então tem pessoas essa noite que estão amarradas, que não estão enxergando. Tem pessoas essa noite que chegaram aqui, talvez pensem assim, não sei como é que eu cheguei aqui hoje na igreja, porque eu não estou enxergando nada. Eu não estou conseguindo ver o que está na minha frente. Quando eu digo isso, eu não estou falando aqui fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Então a mesma mão que te trouxe até aqui é aquela que não vai soltar você. Aleluia, Senhor. A mesma mão que te trouxe aqui, ela está cuidando de você todos os dias. E os governadores decidem colocar Sansão para passar vergonha. Vamos jogar ele aqui na frente de todo mundo e todo mundo fica zombando dele. Vamos fazer isso, vamos. Até aquele momento, Sansão era motivo de muita vergonha. Vergonha para a família, vergonha para ele, vergonha para o povo israelita. Então, Sansão ele vai até o local, ele é levado até o local. Ele já não é mais conduzido. Ele não é mais conduzido pelo Senhor, ele é carregado de qualquer jeito. E quando ele chega no local, todos, ali está um monte de filisteu. Uma boa parte dos filisteus estavam naquele tempo que eles levaram Sansão. Fala, hoje nós vamos zombar desse homem que estava acabando com o nosso povo. Olha a vergonha que ele está passando agora. Então, por você não saber quem você coloca do seu lado, o inimigo tem tentado te envergonhar. Verdade, Senhor. Às vezes você pensa, poxa, uma amizade legal, ó, me levando para um lugar legal, mas não é não. Então, cuidado com o que você coloca do seu lado, cuidado com o que você carrega com você. Sansão, ele sofreu muito. E o mais interessante é que
nesses capítulos aqui da história dele, se você ler aqui, depois você para um pouquinho e leia. São, acho que uns 3 ou 4 capítulos do livro de Juízes. Não fala que o inimigo pegou Sansão e fez tal coisa, ou o inimigo, como na história de Jó, que o inimigo chega e cita alguma coisa, não. Que o inimigo chega e tira alguma coisa, não. Foi ele mesmo que fez. Tem gente que não precisa nem do inimigo para a pessoa se destruir, não. Ela mesma se destrói. Verdade. Ela fala, hoje eu vou beber. Ela mesma está aqui com as pernas dela. Então, tem pessoas, cuidado com as suas atitudes, porque às vezes não precisa nem de Satanás para colocar coisa na sua cabeça, não. Você vai lá e faz. Cuidado com os pensamentos. Quando Sansão chega no local, e é bem essa passagem que a gente leu aqui, e Sansão orou dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor me dá força por essa pelo menos pela última vez. E você observa que ele tem que implorar por algo que ele tinha todos os dias. Então, enquanto você tem voz, louve ao Senhor. E quando você pode falar, fale do amor de Deus para as pessoas. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pensa se amanhã você perde sua voz, você vai ficar pensando, aí você não vai mais falar. Você vai ficar, poxa, eu devia ter abrido minha boca e falado do amor de Deus para as pessoas. A gente não sabe o dia de amanhã. E quando você está caminhando, você está com saúde, acompanhe o Novivaldo ali do evangelismo. Saia pelas ruas entregando folhetos, dizendo quanto Jesus ama cada um. Porque amanhã você pode não ter mais os movimentos, ou você pode estar com o joelho machucado, você vai falar, eu devia ter ido. Enquanto eu podia andar, eu devia ter ido. Assim eu tenho certeza que era o pensamento de Sansão. Enquanto eu me enxergava, quando eu tinha força, eu devia ter agido em favor do Senhor. E ele vai naquele local e pede ajuda para chegar, escorar nas colunas, né? Que são os pilares. E quando ele chega, ele pede para alguém encostar ele na coluna. E ele fala isso aqui com o Senhor. E olha que Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que Deus concede a força a ele pela última vez, como ele pede. Então, olha o quanto ele entristeceu o Senhor. Mas ainda assim o Senhor deu a força que ele pediu pela última vez. Então, se você tem entristecido o Senhor, Ele está de braços abertos para te receber. Aleluia, Senhor. Se nessa noite você chegou aqui com o pensamento, meu Deus, eu falei alguma coisa com minha mãe, com meu filho, com meu esposo, eu falei alguma coisa que entristeceu o coração dele ou dela. Esses dias eu falei algo que entristeceu o coração da minha mãe. E eu fiquei muito mal por isso. Talvez eu tenha ficado pior que ela, me sentindo pior que ela. Mas eu pedi perdão a ela e eu pedi perdão a Deus. E Ele estava de braços abertos para me receber de volta. E quando Ele pede a força, que Ele se movimenta, ouvindo risadas, ouvindo chacotas, Ele concentrou. E mesmo sem enxergar, Ele empurra aquelas colunas para frente e o templo cai, matando os filisteus. E detalhe que ele também morre. Ele morreu pelo propósito. Ele poderia não ter morrido daquela forma. Quantas pessoas estão no leito dos hospitais, aceitam Jesus e morrem. Mas ela poderia não ter chegado ali daquela forma, aceitado Jesus e partido. Verdade. Ela poderia ter nem chegado no hospital, ter aceitado Jesus e continuado seguindo sua vida.
levar a vida desse jeito. Então, aqui fala no final que ele matou mais filisteus nesse dia da morte dele do que em toda a vida dele. Que sirva de reflexão, né? Para nós que vamos viver como se fosse o último dia das nossas vidas. Vamos fazer o que nós nunca fizemos por Deus, como se fosse o último dia da nossa vida. Na sua limitação, porque cada um tem sua limitação. Eu não vou falar, irmã Lourdes, vamos ali evangelizar, vamos andar 10 quilômetros ali, irmã Lourdes, eu e a senhora. Eu não vou falar isso. Porque ela tem a limitação dela e eu tenho a minha. Ela vai fazer do jeito que ela consegue alcançar as pessoas. Talvez uma pessoa passe na porta dela e ela fale, Jesus te ama, viu? Talvez Célia pegue o telefone e conversa com a amiga, ó, Jesus te ama, vamos na igreja hoje. Então cada um tem o seu meio para usar. E essa história é uma história muito bonita, porque assim, ela, para mim, é uma das histórias que mais combinam com a gente. Porque é muito difícil você seguir o caminho da fé. É difícil, quem fala que é fácil está mentindo. É muito difícil todos os dias você acordar e você não se preocupar com alguma coisa. É muito difícil você levar uma vida sem magoar alguém, sem magoar a Deus, alguma coisa assim do tipo. É muito difícil. Então Sansão, ele teve a queda dele, mas ele se levantou da forma que Deus permitiu que fosse, mas ele que decidiu o que ele teve de resultado na vida dele. Outra coisa que me chama a atenção é que quando a gente vem para a igreja, a gente pensa que por entrar aqui, renovar a aliança com Deus ou aceitar a Jesus novamente, né? Aceitar, renovar, que é aceitar novamente, e aceitar do zero. A gente pensa que a gente não vai sofrer as consequências do que a gente já fez lá fora. Sansão é a prova disso. Quando ele se redimiu com o Senhor, quando ele foi resgatado pelo Senhor, ele continuou cego. Então a cegueira foi uma consequência do que ele causou. Então não pense que por você vir até aqui e dizer, estou aceitando Jesus agora, que você vai ser livrado de todas as consequências, porque não vai, não espere isso. Isso é algo que muitas pessoas se decepcionam. Ué, Deus, mas eu estou nos seus caminhos. Eu estou fazendo tal coisa, eu estou fazendo tal coisa. O Senhor não vai nem me livrar disso aqui, não. Com Jesus não funciona dessa forma. Ele é justo. Sansão não voltou a enxergar. Ele precisou de ajuda. Ele continuou precisando de ajuda por algo que ele mesmo causou. Abre aí em Glória a Deus. Hebreus 11. Quando você pensa que você é fraco, na verdade você se torna forte. Não estou falando da força física, eu estou falando da força que vem de Deus, para você enfrentar situações. Apesar da força física que Sansão tinha, ele tinha uma força mental que vinha dos céus. Porque não é qualquer pessoa que está numa prisão sem enxergar, dependendo de outras pessoas, que vai sair dali e ainda pedir a Deus força para acabar com todo mundo e acabar com ele mesmo. Hebreus 11, 32. Alguém pode ler? Hebreus 11, versículo 32. O que mais posso dizer? O que mais posso dizer? O tempo é pouco
pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. 33. Pela fé eles lutaram contra as nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. 34. Apagaram incêndios terríveis e escaparam de ser mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Amém. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos. Amém. Então o nome de quem está aí? Sansão. O nome de Sansão. E esse capítulo aqui, o tema desse capítulo são os heróis da fé. Então quando alguém pensa que você está no chão porque você levou uma queda, na verdade Deus pega seu nome e coloca num livro especial. Aleluia. Esse livro aqui, esse capítulo específico, ele fala sobre os heróis da fé. São pessoas como Davi, Abraão, Moisés, Josué, vários homens que lutaram de forma valente. Aqui pode estar escrito o nome de Silmara, o nome de Célia, o nome de Jacó, o nome de Jonatas, o nome Léo, o nome Juliana, o nome Maria de Lourdes. É forte, Senhor. Todos aqui, mas só deve lembrar a gente. Aleluia. Porque o importante não é o seu começo, é o seu fim. É verdade, Senhor. Deus é poderoso. Aleluia. Não importa o que você vinha fazendo, o importante é como você vai terminar. Então Deus, ele te dá. Tá. Então Deus, ele te dá a estrutura, mas é você quem vai caminhando. Ele vai te dar o caminho, mas é você que vai caminhar pelo caminho. Ele não vai pegar suas pernas e te fazer caminhar. A escolha é sua. Sansão, ele decidiu terminar desse jeito, mas você tem a opção de terminar diferente. Ele terminou como herói da fé. Você pode terminar como herói da fé também. A diferença é que você pode ir por um caminho que você vai sofrer muito menos. Porque quem caminha com o Senhor, o sofrimento é menor. A gente não deixa de passar as lutas, as provas, mas a gente já sabe que o placar é o da vitória. E que nessa noite você possa refletir. Talvez você tenha entrado aqui como Sansão entrou quando estava cego. Ou você pode ter entrado aqui como Sansão entrou quando estava no auge do Senhor falando ao coração dele. Não sei como você entrou, mas você vai sair daqui melhor do que você entrou. Oh, glória! Você vai sair daqui renovado, redimido, porque o Senhor tem esse poder de penetrar no coração da gente. Mas desde que a gente permita que Ele penetre no nosso coração, saia daqui perdoado, de cabeça erguida. Sansão, por um momento, ele não conseguiu andar de cabeça erguida, mas que você essa noite, a partir de hoje, que você saia daqui de cabeça erguida e que nada mais pare a sua caminhada. Nenhuma pessoa, nenhum objeto, nenhum dinheiro, nem distração nenhuma pare a sua caminhada. Que você olhe sempre para o alvo e que você não deixe o propósito que existe em você morrer. Diga assim: o meu propósito está mais vivo do que nunca. Amém? Como acorda o Senhor? Se coloca de pé, vamos orar. Vamos. Na verdade, é uma oração de gratidão ao Senhor. Porque quando a gente olha para certas histórias, a gente compara e vê que muitas vezes nós estamos vivendo aqui no mar de rosas. Porque nós não precisamos sair para lutar contra ninguém. Nós estamos vivendo a nossa vida. Mas é no pouco que Deus habita. O pouco se torna muito.
perdoe. Nós te pedimos que o Senhor nunca solte a nossa mão. Nós te pedimos que o Senhor esteja sempre caminhando conosco. Não nos deixe sozinhos, porque nós não temos força alguma. Nós não temos entendimento nenhum se o Senhor não estiver com a gente. Em Hebreus 11 fala que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova que as coisas que não podemos ver existem. Então nós não podemos ver o Senhor, não podemos tocar, mas nós podemos contemplar tudo que o Senhor faz conosco. Todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, do homem mau, do homem invejoso, o Senhor tem nos protegido e continue nos protegendo, Pai. Nós queremos te agradecer por ter nos ajudado a chegar até aqui, porque a sua força é a nossa força. Nós não somos nada sem o Senhor. E que nessa noite, aquele que entrou triste, amargurado, com o coração totalmente quebrado, que o Senhor reconstrua nessa noite, que o Senhor fortaleça e que essa mesma pessoa saia de cabeça erguida e as pessoas de lá de fora fiquem questionando como é que esse homem entrou aqui essa noite nessa igreja. Acabado e está saindo renovado. É porque a explicação vem dos céus. Obrigada por nunca desistir de nós. O Senhor nunca desistiu de nós, mesmo quando nós mesmos desistimos de nós, mas o Senhor nunca desistiu. E é por isso que nós queremos somente te agradecer essa noite, pelas bênçãos que estão por vir, pelos testemunhos que vão ser contados aqui no teu altar, que é para a tua honra, para a tua glória. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção, hein? Parabéns. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Oh, glória. Vamos cantar esse louvor comigo nessa noite. Aleluia.